Glória a Deus. Gênesis 44, versículo 1. Gênesis 44, versículo 1. Bom, para aqueles que caem de paraquedas e não sabem de que se trata, do que estamos falando, eu falei sobre José. Nós estamos numa fase da vida de José, talvez a mais gloriosa, né? Mas para José viver uma fase gloriosa, precisou se preparar para essa fase gloriosa. Muitos querem a glória, muitos querem chegar até a promessa de Deus, porém, sem passar por uma preparação, tanto no caráter, uma preparação de avaliação, de provação, para que Deus possa extrair por parte de José o azeite, a prensa, a unção, o caráter moldado de um homem que seria preparado para estar onde Deus estabeleceria que José deveria estar. José humilhado pelos seus irmãos no início, mas agora José assentado no mais honroso assento que um homem pode se assentar. Já se cumpriu o que Deus tinha previsto, né? Já há anos atrás, aos 16 anos, quando José recebeu sonhos proféticos e Deus tinha previsto, já tinha avisado José, inclusive Jacó e os seus irmãos, que José se tornaria maior que todos eles. Deus o colocaria num lugar de muita honra. É isso que aconteceu, porque José se tornou o segundo homem mais poderoso, inclusive da terra. O primeiro era o faraó e o segundo era o próprio governador. José, chamado de Zafenate Paneia, responsável em administrar todo o Egito. Ou seja, as riquezas, a administração, o poder, a influência estava nas mãos desse José, que Deus pegou do monturo e o colocou num lugar de muita honra. Então, José, figura de Cristo, o que aconteceu depois dele ser colocado numa posição de honra? José foi usado por Deus para alimentar os seus irmãos, para que esses não venham a morrer de fome. Nós vimos, as semanas passadas, o primeiro encontro entre os seus irmãos e o governador, José. O primeiro encontro. Os irmãos não tinham reconhecido José, por quê? Por causa da dureza do coração, né? Mas José imediatamente sabia que os 10 irmãos, aliás, que as 10 pessoas que estavam se apresentando, precisando de ajuda, eram pessoas que eram os seus próprios irmãos. Mas José agiu de misericórdia. As misericórdias de José foram liberadas sobre seus irmãos que o maltrataram. Olha isso. E eu falei a semana passada que se, mesmo na lei, porque na lei era dente por dente e olho por olho. Ou seja, fez isso comigo, então tu vai apanhar da mesma maneira. Tu matou, então eu vou te matar. Tu me maltratou, então eu vou te maltratar. Na lei era assim. Mas repara que José, ele não fez isso. Por quê? Porque Deus quis que em José se encontrasse as características de um DNA de uma pessoa que se pareceria a Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, longe disso. Só tem um Jesus, só tem um Messias. Mas José é uma introdução daquilo que Deus quis mostrar profeticamente sobre os acontecimentos que na graça haveria de acontecer. Então, nós estudamos a semana passada
as etapas que foram necessárias acontecer para que os irmãos de José se apresentassem a José. O primeiro encontro, escuta isso, porque é muito profético. O primeiro encontro dos seus 10 irmãos até José, que representa Cristo, os irmãos, eles não precisavam trazer oferta para José. Apenas precisavam pedir ajuda e comida. Ou seja, o primeiro encontro de um pecador para Jesus Cristo, quando um pecador vem para Jesus, aquilo que Jesus libera para um pecador que vem pedindo clemência, ajuda-me, é a misericórdia. E Deus, Jesus, não resiste a um pecador que vem e se humilha e se prostra diante de José, simbolicamente representando Jesus. E esse pecador, num primeiro encontro, ele vai receber que? Trigo, mas trigo celestial. Para não apenas para essa pessoa não morrer, mas alimentar sua casa. Isso se chama misericórdia. Misericórdia. Por isso que no início, mesmo muitas pessoas sendo pecadores e viverem ainda na prática do pecado, Jesus realiza milagre. Jesus realiza sinais, prodígios, mas isso é pela misericórdia. Mas isso não quer dizer que porque José liberou trigo, que os irmãos reconheceram quem era e quem estava atrás da figura de Zafenate Paneia. Não é porque você experimenta milagres que vocês conhecem Jesus. Cuidado. Segundo encontro, houve-se um segundo encontro. Só que o segundo encontro é diferente. Porque já essas pessoas, os 10 irmãos, experimentaram a misericórdia de Deus, porém, para um segundo encontro, é necessário que haja muito mais por parte dos pecadores, simbolizando os 10 irmãos de José. Quando tudo acabou, quando toda a comida que José tinha dado acabou, não tinha outro remédio em voltar até José, porque ele tinha tudo nas mãos. Então Deus fez com que eles voltassem na presença. Mas antes deles voltarem até José, deveria ter uma preparação. Ou seja, depois de um pecador experimentar a graça divina, o que um pecador deve fazer para se apresentar a Jesus? Olha isso, a Bíblia nos ensina. Que tremendo! Recomendações e comando de Jacó. Jacó diz a seus filhos: vocês vão até José. Bom, tudo bem. Então, vocês não podem se apresentar de mãos vazias. Foram as palavras de Jacó. Ou seja, você deve honrar José. Você deve honrar Jesus. A honra é também interligada com uma maneira de você tirar de você para dar para a casa de José, para a casa do tesouro, para a casa do Senhor. Jacó diz para seus filhos: vocês não podem se apresentar diante de José, de mãos vazias. Peguem bálsamo, peguem mirra, peguem do melhor do que nós temos e entreguem para eles. Honra. Vocês precisam depois aprender a você honrar a casa de Deus, porque quando você honra o palácio do governador, você estará honrando José, você estará honrando Jesus. O que mais acontece? Para o segundo encontro, preparativo para se encontrar com a autoridade suprema. Obedecer a José. Eu falei, entregando Benjamim para que Simeão seja liberto. Ou seja, o próximo passo de um pecador
experimentar a experiência de um milagre é se arrepender dos seus pecados. Porque se você quer libertação, é necessário entregar Benjamim. E o seu Benjamim, muitas das vezes, é aquilo que você gosta muito, mas que Deus diz, me entrega, me dá. Se não for liberto de verdade em todas as suas áreas espirituais, José não se apresentará. E não adianta descer de Canaã até o Egito, no palácio onde José estará, pois ele não te receberá. Por quê? Porque você precisará entender o que é uma libertação. E a libertação de um cristão que já experimentou um pouquinho das migalhas que caem nas mesas do seu Senhor, pois ela acontece quando há arrependimento. Quando uma pessoa começa a exercer fé em entregar Benjamim a José. Tremendo, né, gente? Continuamos. Então, depois de fazer o correto para o segundo encontro, os irmãos obedeceram, né? E receberam a graça de poder almoçar ao meio-dia com o governador do Egito. Que coisa tremenda. Só que José, disfarçado de Zafenat Paneia, né? Disfarçado de governador, ele começa a revelar apenas superficialmente algumas coisas no primeiro grande encontro de intimidade. Só que assim Deus faz. Deus, quando Ele revela a sua intimidade, Ele não revela tudo. Não, você não vai ver de uma vez todo. Não, não, não. Ele revela um pouquinho, mas ainda é um pouquinho. É um pouquinho. Antes de Ruth se aliançar com Boaz, que é um tipo de Jesus, antes de Ruth casar com Boaz, Ruth teve que se assentar na mesa e conhecer Boaz, de ouvir falar, mas a níveis de intimidade. E nesse segundo encontro, com os 10 irmãos de José, José propôs um almoço ao meio-dia para se apresentar com seus irmãos. Mas ainda José não estava disposto a tirar sua máscara de governador, porque ainda não era tempo. Gênesis 41, 1. Olha que diz a palavra. José, no almoço, tá? Deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa. Enche as bagagens desses homens. Quando o almoço acabou, tiveram algumas perguntas, conversas, mas bem superficial. E José disse para seu administrador, enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que pudesse carregar e coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois, coloque a minha taça. A minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, ou seja, de Benjamim. Junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa, vai atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu Senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Bom, José
depois desse almoço, ainda não se revelou por completo. Mas José estimou que ainda seria necessário provar os 10 irmãos. E não creia que após um encontro com Deus, Deus não continuará a colocar os seus escolhidos à prova. É necessário que muitas situações na vida de vocês e da minha vida, Deus venha nos colocar à prova. Pois antes de José se revelar, será necessário José preparar uma situação para que seus irmãos refletissem e fossem tratadas numa área passada. José mandou colocar a sua taça na sacola de Benjamim, meus amados. Olha isso, logo do Benjamim. Porque esses precisavam aprender a sofrer para defender a verdade. Eles precisavam aprender a sofrer, a apanhar para defender a justiça. Lhe surpreenda isso? Por que um homem, um cristão, precisaria aprender a padecer, a sofrer, para defender a justiça, para defender a verdade? Deus faz isso. Deus prepara situações para assim, no momento determinado numa vida de um cristão, que isso acontece? Sim. O que Jesus disse acerca de Paulo, no momento da sua conversão, você sabe o que Jesus diz acerca dele? Olha, está em Atos capítulo 9, versículo 16. Jesus diz: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo precisou aprender, no recorrer de muitas situações proporcionadas por Deus, situações onde Deus colocou e permitiu que fosse colocada a taça na sacola de Paulo. E ali, injustamente, viram até isso. E Paulo sofreu por causa da sua justiça, porque não foi ele que colocou a taça. Pois para defender Jesus, para defender o que é justo, todos os escolhidos, mais cedo ou mais tarde, enfrentarão situações para provar e confirmar a sua fé. Padecer por fazer o que é justo, certamente, meus amados, é digno de Jesus. É digno dele. Também Deus, ele pode permitir, por amor, inclusive a Paulo, ser escolhido, ser injustamente perseguido por um mensageiro de Satanás. Quantas vezes eu falei sobre essa passagem? O espinho na carne de Paulo. Por amor a Paulo, Deus pode colocar sua taça na sua sacola e permitir a injustiça para testar Paulo, a fim de extrair dele o que se deve extrair. Bom, a seguir, meus amados, e resumindo, eu vou explicar para você, a história conta que quando encontraram a taça na sacola de Benjamim, o governador, ele decretou que o responsável e o dono da sacola deveria se tornar escrava dele. E caiu em quem? Em Benjamim. Ou seja, a caminho, foram lá, o administrador abriu a sacola de Benjamim e ali estava a taça do governador.
E o governador, Zaphenat Paneah, o próprio José, decretou aonde seria encontrada a minha taça, supostamente roubada, pois na sacola daquele, pois esse se tornaria o meu escravo. E Judá foi até Zaphenat Paneah e clamou pedindo clemência, que era inocente e que isso traria inclusive grandes e terríveis consequências graves para a saúde de Jacó, seu pai. Então veja comigo o que está escrito mais à frente. No livro de Gênesis 44:30 diz assim, ó, agora, pois, se eu voltar a teu servo, aí é Judá que se apresenta frente a José. Ele vai se apresentar frente a José e olha que ele diz, agora, pois, se eu voltar ao teu servo, a meu pai, sem levar o jovem Benjamim conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, certamente morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora eu te peço, Judá clamando a José, por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Que coisa tremenda, meus amados. Quando foi descoberta a taça na sacola de Benjamim, o mais novo, aquele que era inclusive o mais inocente, Judá se levanta e vamos falar na linguagem de hoje, mas dá a cara e se apresenta a Faraó, a José e diz, José, eu me coloco no lugar de Benjamim. Não leva Benjamim como escravo, me leva a mim. Eu me coloco no lugar de Benjamim. O que aconteceu com Judá? Estranho? O que aconteceu com esse Judá? Que tipo de transformação esse homem passou? Cadê o homem cruel? Cadê o homem impuro? Cadê o homem egoísta do passado? De repente, um coração duro e egoísta é trocado por um coração de carne e altruísta. Altruísta é o contrário de egoísta, ou seja, de uma pessoa que se importa pelo outro. O coração de Judá mudou. Judá foi transformado e Judá pede para José que seja escravo dele em vez de Benjamim. Ou seja, Judá, ele decide doar sua vida por amor ao seu irmão. Você acha que Judá faria isso no passado? Na época em que foi cúmplice para si trazer calamidade na vida de José, você acha que o coração de Judá se tornou, era tal qual
essa passagem agora de um Judá misericordioso? De um Judá que se doa? De um Judá que manifesta amor a seu irmão? Não. No passado, Judá não daria sua vida por nenhum dos seus irmãos. Ao contrário, Judá procurou acabar com a vida de José. Mas então o que aconteceu? Aconteceu que o tratamento de José, escuta isso é tremendo. O tratamento de José, a provação de José, a prensa de José, levou Judá a ser prensado. E em Judá foi extraído azeite, unção, chamado amor. Amor. O amor, diz a palavra do Senhor, é o maior dom que o homem de Deus possa ter. E além disso, Jesus diz que será assim que os discípulos serão reconhecidos. Algo aconteceu. Depois de um pecador se arrepender e fazer tudo aquilo que foi falado anteriormente, pois ali é manifestado pela provação de José, que representa Jesus, um coração mudado e transformado de um homem que nunca no passado daria sua vida por ninguém, e de repente esse homem dá sua vida pelo seu irmão. O que Jesus diz para seus discípulos em João 13:34? Quer saber? Olha isso. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Mandamento. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aquilo que vos identifica como discípulo de Cristo é você amar o seu irmão como a vocês mesmos, como a si mesmo. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O que Judá fez? Ele mostrou, ele confirmou que naquele momento da sua vida, este mudou. Este foi tratado e a mudança foi visível pela atitude aprovada de um homem que decidiu doar sua vida para salvar Benjamim. Entregar sua vida, morrer, para salvar seu irmão. Sabe como isso se chama? Amor. Porque o amor, ele é medido pelo sacrifício. E não pelo blá 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 e palavra. E Jesus deixa claro que é assim que seremos reconhecidos como sendo discípulo. Judá não teve medo de morrer para salvar Benjamim. Judá aceitou se tornar escravo no lugar de Benjamim. Judá foi colocado à prova e Judá demonstrou que verdadeiramente tinha mudado. Se nós não amamos nossos irmãos como a nós mesmos, como amaremos a Deus que não vemos? Pois antes de Jesus se revelar,
antes de Jesus se revelar, mais do que quer se revelar, Judá teve que aprender a morrer pelo seu irmão. Judá teve que aprender a assumir seu assento e responsabilidade em defender os que são da casa de Jacó. Que ensino! Que ensino, meus queridos! Não é pelo quanto você sabe de Bíblia que vocês são reconhecidos discípulos de Jesus. É quando você chega a um estado de maturidade em você defender os que são da casa de Jacó, os seus irmãos em Cristo. Judá deve amar Benjamim como a si mesmo. E quando isso foi revelado a José, olha isso que aconteceu. Quando o amor de Judá foi manifestado, este se tornou o irmão que José sempre quis. Quando José viu isso, disse, ele doou sua vida por causa do seu irmão. Mas então não é mais o Judá impuro, pecador, egoísta. Ele mudou. Então agora, porque demonstrou amor, porque demonstrou que verdadeiramente era da família em Cristo Jesus, da família de José, agora eu posso me revelar. Você sabia que a falta de amor entre os irmãos os impedirá ter mais intimidade com Jesus? Quando Jesus nos coloca à prova no amor e somos aprovados, então definitivamente o amor do Filho está em nós. E se o amor está em nós, então por que José não revelaria a sua pessoa? Por que Jesus não se revelaria? Estão preparados agora? Agora chegou. Gênesis 45:1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Não tinha mais ninguém, só os irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Há um momento na nossa caminhada com Cristo que Jesus não se contém mais. Que Jesus diz, bom, chega, agora eu vou ter que me revelar. Porque de tanto José se esconder atrás da sua máscara de governador, pois chega o momento que José se derrete em ver seus irmãos mudados e esforçados. Porque quando José vê que seus irmãos se esforçam a fazer o que é justo, demonstrando arrependimento, e que esses manifestam o amor de Deus uns aos outros, então não há como José não revelar sua intimidade para seus irmãos. Quem entendeu, diga amém. E Gênesis 45, versículo 3, diz, então disse José aos seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram todos pasmados diante dele, que não conseguia responder-lhe. E José diz, cheguem mais perto. Cheguem mais perto.
Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Meus amados, quando Zafenate Paneia decidiu tirar seu capacete real, José apareceu. José, aquele que não reconheceram quando os irmãos eram cegos e duros pelo orgulho, mas após 20 anos, Deus tanto tratou José, como também tratou os filhos de Jacó. E vejam o que José disse a eles. Ele disse: cheguem mais perto. Cheguem mais perto, disse José. Pela santidade, pelo esforço dos irmãos se santificar, se arrepender dos seus caminhos, honrar José, os irmãos de José poderão se aproximar de José. Pela santidade, pela santificação, os irmãos de Jesus poderão se aproximar de Jesus. Tão fácil assim para aqueles que almejam grandes experiências com Deus. Porque em Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus. José diz: vem, mas tem meio para se aproximar, não é de qualquer jeito. Há uma preparação. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Uau! Quando os irmãos de José se aproximaram de José, estes descobriram e ficaram maravilhados, porque atrás de um José, de um governador, havia alguém que se escondia: José. Gênesis 45:5 disse, e eu termino: José disse a seus irmãos: agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Não existe algo tão profético como essa passagem, meus amados. Ou seja, para esses que chegaram a esse nível de obediência, José disse para você, olha só, Jesus disse para você, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. José é um tipo de Cristo, diz assim: aquilo que aconteceu já foi. Vocês me venderam para o Egito, mas já foi. Não se deixem discriminar. Não deixem que a acusação venha no seu coração. Não. Já foi. E esses se redimiram. Uau! Que José é esse, meus amados? Que tremendo! Gênesis 45:6 continua: porque já houve 2 anos de fome de José na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheitas. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Pois ali, meus queridos, eis aqui o propósito de José, e também foi assim e continua sendo o propósito de Jesus. Ele deu sua vida para os seus irmãos
que não o quiseram. Mas alguns, como Benjamim, não maltrataram. Mas os outros se redimiram. E por causa disso, poderão se assentar na mesa dos 24 anciãos. E assim aconteceu. Gênesis 45, 8. Não é apaixonante, gente? Vamos continuar. Assim não foram você que me mandaram para cá, disse José. Mas se o próprio Deus, Ele me tornou, ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a seu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Os teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos. E meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com você. Conte a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre os seus irmãos. Ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando você descobre aonde José está, você que são irmãos de José, não pode ficar no mesmo lugar aonde estava quando estavas com fome. Porque há um pasto para você, Jacó. Na região de Gósen, porque assim José diz, vai depressa, chama teu pai e traz ele com as mulheres dele e todos os seus netos e leva-os para a terra de Gósen, que era um lugar no Egito. E José deixa claro, se ficar lá, vocês vão morrer na miséria. E há muitas pessoas que têm encontro com Deus. E que, infelizmente, com o tempo, dizem, não, José, eu lhe agradeço, mas eu não quero sair, porque eu estou na minha igreja, às vezes uma igreja onde não tem vida, mas porque tem um cargo de ministro de louvor, porque nasceu lá, porque tem um cargo de pastor, porque tem vínculos sentimentais, emocionais com seu pastor. Eles dizem, eu tenho vínculos, então eu vou ficar em Canaã. Mas se tu não ouvir os conselhos de José, Jacó, Judá, Rubem, mesmo tu tendo experiência com Deus pela misericórdia e graça, com o tempo, teu alimento se acabará. Porque em Gósen há alimento para lhe sustentar o tempo que Deus determinou sustentá-lo. Porque enquanto tiver vida e ficarem em Gósen, no lugar perto de José,
pois tu terás comido e viverá. Esse ministério da OSCE é um pedaço de terra, simbolicamente no Egito, num lugar onde José está, aonde Jesus está. Essa terra que é um espaço do reino de Deus manifestado. É um lugar onde muitos, quando recebem o convite, quando reconhecem aonde José está, aonde a presença de Deus está, pois é necessário que José avisa e convida Jacó e seus irmãos a se mudarem para estar no lugar onde realmente poderão sobreviver você e sua casa. Como Deus é lindo, como sua palavra fala até o dia de hoje. Oremos. Pai amado, essa palavra certamente tem tocado o nosso coração, porque vemos seu Filho Jesus nessa história em tantos momentos. Como não ver-te nessa história? Como o Senhor não ser mais claro do que aquilo que o Senhor me usou para falar? E essa pessoa, mesmo ouvindo as palavras de sábado ou de terça-feira, continuará em Canaã ou entenderá que o Senhor está me usando para assim dizer: mude-se para Gozem. Ó Jacó, seja pois tu velho, ou sejas tu Judá, ou sejas tu Rubem, ou sejas tu novo e jovem, porque o propósito de toda essa caminhada é lhe fazer entender que há um lugar onde a manifestação do reino de Deus se manifesta. Obrigado por levantar esse pedaço de terra chamado OSCE, meu Senhor. Que venha a família de Jacó, que venha os que reconhecem José, que venha os que tiveram a revelação de quem José é, os que se arrependeram dos seus maus caminhos e passaram de pecador em irmãos de Cristo Jesus, irmãos mudados e transformados de José. Amém e amém.